Quero estudar com os irmãos hoje sobre o Espírito Santo, nosso Deus. Temos estudado sobre Deus, Deus grande que nós temos, Deus poderoso, Deus que a gente crê ou não crê. E dentro desse planejamento de estudos, quero falar sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Isso porque a gente está vivendo um tempo em que muita gente anda sedento. Existem pessoas na igreja sedentas pela presença do Senhor. É óbvio que existem pessoas que não estão nem aí. É interessante como você vê hoje nas igrejas, em algumas igrejas, inclusive na nossa, pessoas que estão na igreja, mas elas não conseguem durante um culto abrir a boca para dizer um aleluia, um glória a Deus, um obrigado, um eu te amo. É incrível, mas ainda existe no século 21 pessoas dentro das igrejas que não conseguem verbalizar palavras de adoração a Deus. Ou é porque não tem relacionamento com Deus, ou talvez porque tenha vergonha, tenha medo, enfim. Mas ainda assim existem pessoas dentro da igreja que sentem esse desejo, essa necessidade de se aproximar de Deus, mesmo porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Bastou a igreja, eu não sei quanto a vocês, mas durante esses 3 dias, de domingo até hoje, nas minhas orações comecei a acrescentar: Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia desta nação, para que verdadeiramente não aconteça o que querem que aconteça, o caos total. E você vê, só foi a igreja orar um pouco mais para a coisa se resolver rapidamente, porque Deus ouve a oração do justo, né? A verdade é que a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar a Deus. Mas o tempo que a gente vive é um tempo de frieza espiritual. Tem muita gente fria espiritualmente. Como a gente estudou domingo aqui, gente que não tem relacionamento com Deus, gente que não se aproxima de Deus, gente que só quer saber de Deus para resolver os seus problemas, ou porque tem medo talvez de ir para o inferno. Nós já estudamos sobre isso. Por isso, para a gente entender algumas coisas relacionadas em relação ao Espírito Santo, o agir dele, o poder dele nas nossas vidas, eu quero ler um texto na palavra de Deus com os irmãos. Para quem lê Bíblia, é um texto muito conhecido. Vários pregadores já pregaram várias mensagens sobre esse texto, inclusive eu. Mas ainda assim eu gostaria de usá-lo para nós estudarmos um pouco mais nesta noite sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Se você trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nossas vidas têm sofrido repetidas derrotas aí, como resultado de talvez uma frieza espiritual, uma falta de fé, de amor, que estava previsto que aconteceria neste tempo, né, nestes dias que nós estamos vivendo. E em todas as igrejas, todas as regiões, nas cidades, no interior, centenas de cristãos que estão famintos por Deus. Mas também há centenas de pessoas que não estão nem aí para Deus. Estão vivendo uma vida religiosa, uma vida que ele professa que ele é cristão, mas ele não vive como um cristão. E já no passado aconteceu algo semelhante com isso. Ezequiel, capítulo 37. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Veja que interessante este texto. Capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel relatou, ele disse: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Versículo 2, ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 6,
porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Versículo 8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. Versículo 9. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Versículo 12. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Versículo 13. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Para terminar, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus deu uma visão para Ezequiel, ele teve uma visão. E Deus explicou que a visão do vale de ossos secos representava aquele povo de Israel. O povo de Israel, e a gente tem estudado ao longo desses domingos sobre povo, você sabe, eu sempre digo aqui que povo é povo. O povo de Israel, eles haviam se afastado de Deus, eles haviam desistido de servir a Deus. Eles estavam, alguns até entre servir a Deus, servir ao mundo, servir a outros deuses. E por conta disso, havia uma profecia, e Deus disse: eu vou cumprir essa profecia. A profecia era que eles seriam sitiados, e naquela época do Império Babilônico, a Babilônia ela dominava toda aquela região, e naquela época, no tempo em que ele recebeu essa profecia, Ezequiel, o povo judeu estava exilado no Império Babilônico. Eles estavam presos, já havia anos. E Jerusalém estava destruída. E o povo de Deus, que tinha se afastado dele, que foram sitiados, foram presos, eles estavam há anos. E eles perderam a esperança. Provavelmente, segundo os historiadores, naquela época aquele povo não tinha mais esperança em Deus. Aliás, a expressão que eles usavam, Deus relatou para Ezequiel nesse texto que nós lemos aqui. Eles disseram assim nas suas orações: Senhor, os nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, nós fomos exterminados. Isso está no versículo 11 que nós lemos há pouco. O povo estava orando agora, aí nessa oração que eles faziam, ou neste momento de oração, segundo o texto a gente entende que eles oravam, mas oravam sem esperança. Eles estavam como mortos, eles não acreditavam mais que Deus iria livrá-los. Eles se afastaram tanto de Deus, que nessa época o castigo que veio sobre eles foram sitiados, foram aprisionados, foram escravizados. Parece que não havia mais esperança. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus
ele lembrou do povo. É interessante essa expressão da Bíblia em outros casos, Deus se lembrar, né? Parece que Deus se esquece, Deus não se esquece. Mas essa expressão lembrar é que chegou o momento de Deus agir, e quando chega o momento de Deus agir, Deus age. É assim até hoje, é o mesmo Deus, né? Então Deus, depois de 70 anos, quase, aproximadamente 70 anos naquele exílio, Deus chama Ezequiel, que era o profeta da época, e ele dá aquela visão para Ezequiel. Foi uma visão fantástica. Deus o levou assim a um vale cheio de ossos secos, e Deus foi falando com ele: escuta, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ele disse: tu sabes, tu és o Senhor, então profetiza sobre eles. Aí ele profetizou na visão que ele teve, e os ossos começaram a juntar. Aí começou a nascer os tendões, a carne, veio a pele, só que eles não tinham espírito. Aí Deus fala para ele, então, profetiza, fala para o Espírito de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, diz assim: fala para o Espírito vir e trazer vida para eles. Ele falou: bom, já que o Senhor está falando, então ele profetizou: ó Espírito, vem e traga vida para esses corpos. E ele trouxe vida, encheu, e aqueles corpos, eles tiveram vida. E parecia um exército de tão forte que eles estavam. Essa foi a visão que Ezequiel teve. Depois dessa visão, Deus fala para ele: o meu povo que está aprisionado, eles estão assim. Mas eu quero que você vá lá, Ezequiel, profetizar para eles que eu ainda sou o Deus deles, que eu não me esqueci deles, e eu vou mudar a sorte da vida deles, porque eles voltaram a me buscar. Interessante isso. E o mais interessante que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, foi que Deus disse para ele assim: Ezequiel, fala para o povo que eu vou abrir o túmulo deles. Interessante essa expressão. Nós lemos há pouco aqui, eu não sei se você ainda está com a Bíblia aberta, mas Deus disse para eles: eu trarei vocês de volta à terra de Israel, versículo 12, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Poxa, como assim, se os caras estavam tudo vivo? Eles estavam escravizados. O que Deus quis mostrar para Ezequiel é o seguinte: o meu povo, eles estão escravizados, eles estão vivendo esse momento que eles estão lá sofrendo, porque eles escolheram isso. Mas ainda assim, como eu sou um Deus tão misericordioso, tão amoroso, profetiza, vai lá e diga para eles: eu vou tirar eles dos túmulos deles, eu vou tirar eles dessa vida morta que eles estão vivendo, espiritualmente falando. Eles estavam mortos espiritualmente, eles não tinham mais vida espiritual, eles não tinham mais relacionamento com Deus, eles não tinham mais contato, e o contato que tinham era um contato muito frio. Eram rituais que eram cumpridos, as orações deles, vou usar a expressão de hoje, se bobear não passa desse teto. Na época, as orações que eles faziam, elas não chegavam diante de Deus como deveria chegar, porque o povo tinha pecado, tinha errado, estava afastado de Deus. Mas como Deus é tão misericordioso, Deus permitiu que aquele povo fosse resgatado. E Ezequiel foi lá e deu essa palavra de fé para eles, dizendo o seguinte: gente, Deus se lembrou de vocês. Deus vai tirar vocês desse túmulo, dessa vida morta que vocês estão vivendo hoje. E Ele vai trazer do Espírito Santo, ou o Espírito dele vai trazer vida para vocês. E essa vida vai ser tão maravilhosa, que Ele vai trazer vocês de volta, para vocês morarem lá na sua terra. E vocês serão abençoados, porque Deus ama o seu povo. Deus não tem prazer em ver a gente sofrer. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Nós sofremos porque nós escolhemos sofrer. Nós tomamos decisões erradas. Nós fazemos coisas erradas, falamos coisas erradas, pensamos coisas erradas. E nesses momentos que nós fazemos estas coisas erradas, nós deixamos de buscar a Deus, de falar com Deus, de esperar pelo Senhor, como Salomão, grande escritor, grande sábio, escreveu: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Mas a gente, na maioria das vezes, não espera. A gente acaba fazendo coisas, tomando decisões erradas, que vão refletir no futuro de nossas vidas.
Aquele povo, eles tinham tomado uma decisão. E você sabe, a história do povo no passado sempre foi assim. Quando eles estavam bem, eles tinham a tendência de se afastar de Deus. Quando eles estavam escravizados, vivendo situação difícil e tal, eles se lembravam de Deus, aí eles oravam, clamavam, e Deus vinha com misericórdia e libertava. Trazia eles para uma terra abençoada. Depois eles viviam alguns anos, aí a próxima geração que vinha, eles não ensinavam muito os seus filhos, a geração acabava se esquecendo de Deus, se afastava de Deus, vivia distante do Senhor, e aí vinha pessoas de fora, exércitos de fora, tomavam aquela cidade, sitiavam a cidade de Jerusalém, levavam vários deles presos. Isso aconteceu na época de Daniel, isso aconteceu na época de Ezequiel, isso aconteceu na época de Jeremias, isso aconteceu na época de Isaías. Vários profetas enfrentaram isso durante anos. E quando eles voltaram para a sua terra, voltaram o coração para Deus, o texto, se você continuar lendo, vai ver que Deus trouxe para eles um tempo novo, cheio do Espírito, da presença de Deus na vida deles. Por isso que, fazendo uma paródia e uma comparação com o que eles viviam, com o que nós vivemos hoje, a gente vê que hoje, na igreja, tem muitos crentes que estão nessa situação. Muitos crentes de hoje, eles têm carne, têm osso, têm olhos, têm ouvidos, têm boca, têm nariz, têm mãos, têm pés, andam, mas é uma vida terrena, não tem vida espiritual. Apesar de muitos terem sido batizados, e a gente sabe que quando a pessoa é batizada, ela nasce de novo. Só que nesse novo nascimento, como a gente tem aprendido aqui, é preciso desenvolver esta salvação, desenvolver esta nova vida, este nascimento que nós tivemos. E como é que a gente desenvolve? Simples, orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra, tendo o protótipo de Deus, Jesus, que é o modelo de Deus para nós, buscando ser como Ele, viver como Ele viveu. Esse deveria ser, esse mecanismo deveria funcionar na vida dos cristãos de hoje. Entenda, me permita essa expressão, que Deus me perdoe, esse mecanismo que eu digo, essa unção do Espírito Santo, ela está hoje sobre a igreja, ela habita dentro da igreja. Só que muita gente, nessa questão de Espírito Santo, de vida com o Espírito Santo, dentro dele, o Espírito Santo, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Espírito Santo está dentro de um quartinho, lá no fundo, que vez ou outra ele lembra dele, ele tem uns repentes, né, de unção do Espírito Santo, tem aqueles repentes, aí no meio de uma canção, ele dá vontade de chorar, no meio de uma outra canção, ele sente o desejo de falar um aleluia, glória a Deus, de bater palmas. Durante o final da mensagem, no momento de introspecção, no momento de avaliação pessoal, ele às vezes derrama algumas lágrimas, mas são momentos, são fragmentos de momentos. E pelo que eu entendo na palavra de Deus, o Espírito Santo está disponível para encher toda a igreja, todo o povo de Deus, encher a todos. Existe uma promessa de Deus, Joel falou sobre isso. E isso está também descrito no livro de Atos. No final dos tempos, Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. As pessoas, os jovens, eles profetizariam, os mais velhos teriam visões. Ia acontecer um negócio fantástico, ou vai acontecer um negócio fantástico no meio da igreja. E por isso que a gente está estudando sobre Deus, porque quanto mais a gente conhece esse Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, que controla todo esse universo, todo o multiverso, todos os trilhões de estrelas que existem, se a gente começar a avaliar a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, e a misericórdia que Ele tem, e ainda de ter interesse em se relacionar conosco, a gente fica constrangido, como o Paulo falou. O amor dele nos constrange. Porque como é que pode um Deus tão grande e tão poderoso se importar comigo, se importar contigo? E Ele se importa porque Ele nos ama. E Ele deixou, como eu disse aqui, quando você recebeu Jesus como Salvador, veio aquele pacote espiritual para as nossas vidas. Que pacote é esse? Salvação, perdão dos pecados, nome escrito no livro da vida, a unção do Espírito Santo, nosso Deus, vem, enche o coração e traz um novo tempo, uma nova vida. A única coisa que a gente tinha que fazer é desenvolver isso. O problema é que nos dias de hoje, infelizmente, os crentes de hoje não buscam mais unção, poder do Espírito Santo. Só buscam bênçãos. Se foi abençoado,
Se Deus abriu uma porta, joia. Se Deus liberou lá um financiamento, joia. Se Deus resolveu lá o problema sentimental, a mina arrumou um mina arrumou uma mina, joia. Se Deus curou, puxa, glória a Deus. As pessoas estão satisfeitas com muito pouco hoje em dia. Sendo que num momento como esse aqui, culto, o Espírito Santo, nosso Deus, está aqui, está em mim, está em você, está aqui, ó. Basta a gente desejar para Ele encher as nossas vidas. O problema é desejar. Um outro texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler juntos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus está conosco aqui nesta noite mais uma vez. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. Está escrito assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama Deus vivo e poderoso? Glória a Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pastor, e como é que eu faço para saber disso? 10. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Ele faz uma comparação, ele diz: da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, Paulo escreveu o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. E para que a gente tem que receber o Espírito procedente de Deus? Ele explica: para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Versículo 13 ele fala: dessas coisas, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14, guarde bem esse texto, ele disse: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura, e também não é capaz de entendê-las. Por quê? Ora, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16 e último, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele termina dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que Paulo quer dizer com a mente de Cristo? Quando você tem a mente de Cristo, você pensa diferente. Os teus valores são outros. Esses valores monetários, esses valores de coisas que nós temos hoje, apesar de ter valor aqui na terra, eles não têm valor para aquele que é cristão, porque ele sabe que essas coisas, Deus permite que a gente use, por exemplo, um carro, uma casa, uma moto, uma bicicleta, uma roupa, enfim, comida. Deus sabe que a gente precisa disso
são valores que a gente usufrui destas coisas, mas no futuro todas essas coisas vão ficar aqui quando nós formos embora. Agora, por isso que muita gente que vem à igreja, quando se fala de coisas espirituais, e as espirituais são aquelas que nós não vemos, mas elas são eternas. As que nós vemos, elas são temporais, elas um dia vão acabar. Mas as espirituais, quando a gente começa a ter discernimento destas questões, e para ter discernimento dessas questões, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, a gente precisa desenvolver a salvação que Cristo nos trouxe na cruz, e a gente desenvolve, como eu disse, de que forma? Buscando, pedindo, clamando, orando e clamando e buscando e pedindo e desejando. Quanto mais a gente deseja, mais Deus derrama da sua presença sobre nós. Por que muita gente hoje que vem para a igreja volta para casa frustrada? É simples. Ela não consegue discernir, ela não consegue entender. Ela vem, ela senta, ela ouve, às vezes gosta, às vezes não. Mas em nenhum momento durante um culto, e um culto a Deus tem louvores, um culto a Deus tem ofertas, sim, ofertório, dízimos, um culto a Deus tem orações, e um culto a Deus tem o estudo da sua palavra. Nesse momento Deus está aqui, o seu Espírito, Ele está agindo, atuando em minha vida e na vida de vocês, de quem está assistindo, se é que está assistindo, prestando atenção. A verdade que Paulo falou para a igreja de Corinto aqui, ele disse, as verdades espirituais só consegue discernir quem tem o Espírito. Ou seja, quem busca entendimento, sabedoria. Agora, no século que a gente vive hoje, um século onde as pessoas estão mais preocupadas em assistir televisão. Por exemplo, nessa época, tem uns tolos por aí, para não falar tonto, né? E para não falar que nem o Chaves, tem uns bestão por aí, que estão pintando a rua, que estão colocando bandeirinha, porque o Brasil vai jogar e tal. Desculpa, é a minha opinião, não tenho nada contra isso. Quem quiser fazer e tem dinheiro para fazer, que faça. Se quiser até se pintar de verde e amarelo, se pinte. Se o Brasil ganhar a Copa ou não ganhar, não vai mudar em nada a minha vida. Agora, se eu buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Deus vai mudar a minha vida. As pessoas falam, mas eu não posso ter um momento de lazer. É lógico, você pode ter o seu momento de lazer, você pode torcer para quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. O que eu estou querendo chamar a atenção é que existem valores espirituais que são eternos, que as pessoas estão deixando de lado. Por isso que a igreja hoje é uma igreja morta espiritualmente. Como aquele povo de Israel que estavam nos túmulos, tem crente hoje que parece que já morreu espiritualmente. Ele não tem mais prazer. E o interessante é que geralmente essas pessoas, elas vivem assim e elas colocam a culpa nos outros. Eu estou frio espiritualmente, eu estou triste espiritualmente, eu não tenho mais prazer de estar na presença de Deus por culpa do pastor, por culpa daquele irmão, daquela irmã, por culpa de algo que me falaram. Meu irmão, isso não tem nada a ver. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida e consciência, os valores espirituais, eles sufocam isso dentro da tua vida, você nem liga para o que os outros falam. Você continua firme na presença de Deus, você sabe que tem um Deus vivo, grande e poderoso, que controla o universo e que se importa com você, e que anda com você, e que está com você e comigo todo o tempo. É questão de entendimento, de valores. As desculpas que se dão são muitas, mas Paulo está falando o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita essas coisas. Coisas que vêm de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para discerni-las. E ele começou o texto dizendo o seguinte: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para a tua vida. Sabe, meus irmãos, tem muita gente hoje que está longe de Deus nesse quesito unção, capacitação, presença do Espírito Santo. Tem muita gente que está como aquele povo na época de Ezequiel. Aquele povo estava morto. Aquele povo orava, mas a oração deles não passava do teto. Aquele povo disse que buscava Deus, mas eles estavam distantes do Senhor.
Eles estavam já quase 70 anos, estavam completando 70 anos de exílio. Eles já não tinham mais esperança. Até que um dia Deus olhou e teve misericórdia. Como Deus ainda olha para os nossos dias, e teve misericórdia, e tem misericórdia de mim e de você. É por isso que nesta noite Ele está dizendo: ei, profetize sobre esse povo, profetize o Espírito sobre eles, porque eu vou enchê-los do Espírito, eles vão ser cheios do Espírito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você deseja ser cheio do Espírito hoje? Último texto, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Jesus deu vou dizer uma ordem, mas deu uma instrução para aquele povo. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz que em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5, Jesus disse: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Versículo 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ao contrário, mas, 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só até aí. Jesus disse que aqueles homens iam ser cheios do Espírito Santo para testemunhar, ser testemunha para a família, para os vizinhos e para os confins da terra. Irmão, gente que é cheio do Espírito Santo, gente que tem o Espírito Santo, e se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, Ele está na tua vida. O problema é que na mente do crente do século 21, eu vou à igreja hoje para fazer o quê? Eu vou à igreja hoje para pedir dinheiro, eu vou à igreja hoje para resolver minha questão sentimental, a minha questão familiar, a minha questão de enfermidade, para resolver as questões da minha vida. Ótimo, venha mesmo, mas venha em primeiro lugar com a sua cabeça o seguinte: eu vou na igreja porque eu tenho um Deus vivo, poderoso, grande, maravilhoso, que anda comigo, que está comigo todo o tempo, que cuida de mim. Então eu vou chegar lá, eu vou adorar esse Deus, eu vou pedir: Espírito, encha a minha vida, eu vou recarregar as minhas baterias espirituais, e eu não vou deixar na porta da igreja, eu vou levar para minha casa, eu vou chegar em casa, eu vou adorar a Deus, eu vou falar para as pessoas daquilo que Deus tem feito na minha vida. Pergunto para você: Deus tem feito alguma coisa na tua vida? Então a gente tem que testemunhar, e só testemunha quem tem essa intimidade com o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem já deixou essas questões da terra, esses valores terrenos de lado, não se preocupa com isso, se preocupa com os valores espirituais. E Deus ainda preza por esses valores espirituais, e todos aqueles que buscam, Deus vem com socorro bem presente. Por isso, meus irmãos, como o Emerson contou o milagre que aconteceu na vida das filhas dele, segunda-feira passada, outros irmãos aqui, com certeza, têm milagres para contar. Porque teve gente, meus irmãos, que estava doente, aflito, ruim, e ainda assim Deus teve misericórdia, Deus mudou a história, Deus curou. Com toda essa crise que existe por aí, ainda assim Deus cuidou da gente, não faltou nada para a gente. Pastor, faltou gasolina porque infelizmente todo mundo hoje aprendeu a viver em cima de um carro de 4 rodas.
E é bom que aconteça isso para a gente também aprender a ter uma segunda opção, um plano B. A gente tem que aprender a viver sem isso. A gente tem que aprender a viver mais próximo do Senhor. A gente tem que estar mais preocupado, desejado ou desejando a presença de Deus. E a boa notícia é que Deus está aqui hoje. Mais uma vez, 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. E Ele está dizendo aqui nesta noite: ei, diga para o povo, profetiza sobre eles a ação do Espírito Santo. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, para você sair daqui cheio do Espírito Santo, para você ter mais intimidade, para você ter mais prazer, ter mais entendimento, ter mais discernimento. Na hora que você for tomar uma decisão, na hora que você for fechar um negócio, na hora que for decidir alguma coisa, você lembre-se de Deus. Você recebe do Espírito, fala: Senhor, me ajuda a tomar uma decisão certa. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero errar, eu quero tomar uma decisão certa. Ó Deus, abre a minha mente, me mostra os prós, os contras. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar. Se você estuda, quando você lê os seus cadernos e chega na escola e fala assim: Senhor, eu li, mas algumas coisas eu não consegui lembrar. Todavia, o Espírito Santo me ajuda. Se você estudou, Ele vai te ajudar a lembrar. Você está no teu trabalho, tem alguém perseguindo você, não se preocupe com isso. Simplesmente diga: Senhor, eu sei que estás comigo, Tu guardas a minha vida, Tu sabes de todos os que estão me perseguindo, mas os meus inimigos, como disse Davi, eles vêm por um caminho, mas vão embora por 7, porque o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Nós estamos precisando de gente assim hoje em dia, gente que tem fé, gente que crê num Deus vivo, num Deus poderoso, gente que deixa essas coisinhas bestas de lado e olha para Ele e busca a presença dEle, e Ele está aqui hoje. Eu convido você a ficar em pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo escreveu o seguinte: andai no Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Eu convido você a fechar os teus olhos agora. Eu convido você a, como um ato de fé, isso não vai mudar em nada, é só mesmo um ato de fé, colocar a mão no teu coração assim, esse coração que pulsa sangue para o teu organismo, fechar os teus olhos. E se você deseja mesmo o Espírito Santo agindo, lembre-se, Ele já está em você. Se você recebeu Jesus como Salvador e foi batizado, a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre isso. Ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então você tem a presença do Espírito na tua vida. O que precisa agora é desenvolver isso, é deixar as coisas passadas passarem, é esquecer o passado, é viver um tempo novo, é buscar a presença de Deus, é buscar hoje, é buscar daqui a pouco quando você chegar na tua casa, é buscar antes de dormir, amanhã quando você se levantar, busque ao Senhor. Você está comendo alguma coisa, agradeça ao Senhor. Aonde você estiver, fale do Senhor, fala o que o Senhor tem feito na tua vida, fala o quanto Ele é importante para você. Tenha o seu tempo de oração, não se importe com os outros. Os muçulmanos, eles param em qualquer lugar e oram. Os cristãos às vezes têm medo de orar na frente da própria família. Não tenha medo, deixa o Espírito trazer coragem para o teu coração. Viva um novo tempo. Eu sei que os teus amigos, amigas vão olhar para você que é jovem, adolescente e dizer: ei, você é careta. Ei, você está falando de Deus? Sim. Responda para eles: sim. Responda para elas: sim, eu estou falando de Deus. Eu tenho Deus vivo e poderoso que anda comigo, e você vai ver o que Ele vai fazer ainda na minha vida. Tenha fé, declare isso, coragem. Receba do Espírito Santo, nosso Deus, nesta noite sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Encorajo você agora, de olhos fechados, com a mão no teu coração. Quero te encorajar agora, de olhos fechados, com a mão no teu coração, a você refletir sobre isso que nós falamos hoje. Talvez tenha alguém aqui que esteja morto espiritualmente. Hoje Deus quer tirar você do teu túmulo. Deus quer trazer uma nova vida para você, um novo tempo na tua vida. Deus está aqui, aproveite. Abra o teu coração, fale com Ele.
Se tiver que pedir ajuda, peça. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir misericórdia, peça. Ele está aqui, Ele quer trazer um novo tempo. Hoje é noite de um novo tempo na vida de muita gente aqui. É noite de um novo tempo na vida de muita gente aqui. Em nome de Jesus. Que seja na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que seja na tua vida, jovens, adolescentes. Vocês adolescentes que cantam, que tocam. Aproveite que Deus quer capacitar ainda mais a vida de vocês hoje. Que aproveitem. Aproveitem, Deus está aqui. Eu te encorajo a falar com Deus. Fale com Ele agora. Se você não tem nada a pedir ou a declarar, então comece a glorificar o nome dEle. Comece a adorar o nome dEle. Deixa Ele tirar você de dentro desse túmulo aí espiritual. Você que está morto espiritualmente, deixa Ele trazer vida. Sopra, Espírito Santo, sopra a tua vida sobre a vida deste povo, desta igreja. Aqueles que talvez estejam em casa, Senhor, não estão doentes, estão em casa, porque não tinham vontade de vir aqui, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa enchê-los também, para que eles tenham o desejo de estar na tua presença. O melhor lugar que a gente pode estar é na tua casa, na tua presença. Por mais gostoso que seja em casa, o melhor é aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre a vida desses que assistem o desejo de vir à igreja na quarta também, de vir à igreja na sexta, se esforçar de vir para orar, para buscar a tua face, enquanto se pode achar, Senhor. Capacita, ó Deus, o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Capacita, derrama, Espírito Santo, unção. Isso, meu irmão, fale, é você e Deus. Aproveite, Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Recebe sobre a tua vida um novo tempo hoje, meu irmão, minha irmã. Recebe unção e poder sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Recebe do Senhor um renovo no teu coração hoje. Lembre-se o que o apóstolo Paulo escreveu: as coisas velhas já passaram. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Que tudo se faça novo hoje na tua vida. Aproveite que Deus está aqui. Recebe do Espírito, recebe. Você que estava morto espiritualmente, você que até que tem esse dom de falar em línguas estranhas, venha reavivá-lo nesta noite. Deixa o Espírito trazer um novo tempo na tua vida. Esquece o passado, viva um novo tempo. Saia daqui hoje renovado, saia daqui hoje cheio do Espírito. Recebe do Senhor, recebe do Senhor, recebe do Senhor sobre a tua vida unção. Recebe do Senhor sobre a tua vida poder. Recebe vida sobre a tua vida. Deus quer te libertar desse vício. Deus quer te libertar desse marasmo. Deus quer trazer um tempo novo no teu coração, meu irmão, minha irmã. Aproveite, Deus está aqui. Recebe do Senhor, Ele está aqui. Recebe do Senhor, aproveite. Esquece o jogo que você vai assistir daqui a pouco. Esquece um pouco da tua vida. Viva esse momento agora. Viva esse momento. Deus está aqui. Esse é o momento. Recebe do Senhor um novo tempo na tua vida. Saia desse marasmo espiritual, saia desse túmulo.
Reviva hoje, viva um novo tempo hoje, em nome de Jesus. Quebra as barreiras do teu coração. Oh Deus. Andala shori andala sheri andala ori andala shori andala. Isso, recebe do Senhor, aproveite. Você que é adolescente, você que é jovem, isso, exercite isso no teu coração. Aproveite, aproveite, aproveite. Deus está aqui. Aproveite, aproveite. Recebe do Senhor unção, capacitação espiritual para você viver além dessas circunstâncias que você está vivendo hoje. Deus tem um novo tempo para a tua vida hoje. Saia do túmulo espiritual. Aleluia, aleluia. Largue o pecado, largue o vício, largue o mal. Venha viver um novo tempo na presença do Senhor. Aqui eu vim para dizer, de olhos fechados, com a mão no teu coração, cante. Eu quero mais te conhecer. Aleluia. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem,
coração é o teu altar. Você, igreja, vem, vem. Espírito Aleluia. Aleluia. De olhos fechados, ainda com a mão no teu coração, eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção poderosa de Deus hoje. Que venha sobre você um novo tempo. Que venha sobre a tua vida uma nova unção. Que Deus possa te capacitar, você que é jovem, você que é adolescente, você irmão, você irmã. Que Deus venha capacitar a tua vida com sabedoria. Que Deus venha trazer para você bons pensamentos. Que na tua mente agora venha de Deus coisas novas, ideias novas. Tudo aquilo que vier sobre a tua vida, que Deus possa prosperar, capacitar. Que a unção do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua família. E tudo aquilo que você estiver fazendo, teu trabalho, tua empresa, que Deus prospere, que Deus traga este novo tempo dentro do teu coração, em nome de Jesus. Que venha dele sobre a tua vida uma sabedoria ímpar, de você tomar decisões certas, de você falar coisas certas, de você mostrar Jesus para as pessoas com a sua própria atitude. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do inferno contra a tua vida. Eu repreendo todo o espírito do inferno que quer trazer confusão na tua mente, e quer trazer sobre você peso, acusação. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Que venha a unção do Espírito sobre você. Que você tenha um bom retorno para a tua casa. Que você tenha uma noite de descanso abençoada. Se for, ó Deus, nestes dias de feriado que vamos ter aí, que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que traga sobre você a paz. Em nome de Jesus, que você viva um novo tempo de unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece.